Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao mini curso de extensão da Uninter, Educação Infantil, como aplicar os conhecimentos da neurociência no ensino das habilidades preditoras da alfabetização. Hoje nós teremos a nossa terceira videoaula, então se você ainda não pôde assistir a primeira e a segunda videoaula, retorne para que você possa acompanhar e contextualizar com o tema de hoje. Meu nome é Maria Angélica do Nascimento, eu sou acadêmica de Pedagogia da Uninter no Polo de São José do Rio Pardo, interior de São Paulo. Então vamos lá, a nossa aula de hoje, vamos conversar sobre o assunto literacia básica e literacia emergente e o contexto de literacia familiar. Então nós vamos contextualizar esses termos, esses conceitos com a alfabetização. Então, o que seria literacia? Literacia, na verdade, é o conjunto de todos os conhecimentos e habilidades e também outras práticas relacionadas à leitura e à escrita. Então, são várias atividades que são feitas em contextos formais ou informais que estão relacionados com a leitura e a escrita. Vai ficar um pouco mais claro quando eu explicar cada tipo de literacia. Então, a literacia ela é representada por uma pirâmide que foi proposta pelo Timothy Shanahan, que coloca a literacia básica, que é as crianças, no contexto das crianças que estão matriculadas na educação infantil ao primeiro ano do ensino fundamental, na base dessa pirâmide. E acima vem a literacia intermediária, que é chamada dessa forma, pois engloba as crianças que estão matriculadas no segundo ano do ensino fundamental até o quinto ano do ensino fundamental. E depois, no topo da pirâmide, está as crianças que estão matriculadas a partir do sexto ano do ensino fundamental e vai até o ensino médio com os adolescentes, que é chamado de literacia disciplinar. Então, vamos entender o que seria cada um desses tipos de literacia. Então, a literacia básica, que está na base da pirâmide, que engloba as crianças da pré-escola, da educação infantil até o final do primeiro ano do ensino fundamental, é chamada dessa forma porque ela inclui a aquisição de habilidades que são fundamentais para a alfabetização, que nada mais é do que as habilidades preditoras da alfabetização, que é chamada cientificamente de literacia emergente. Então, os cientistas, quando abordam esse tema de preditores ou precursores da alfabetização, eles abordam com o tema de literacia básica e literacia emergente, é o termo mais científico. Então, o que inclui na literacia emergente? Habilidades como o vocabulário e a consciência fonológica, por exemplo, que são duas daquelas 11 habilidades que nós nos referimos e trabalhamos na aula anterior. Então, aquelas 11 habilidades são habilidades que são consideradas literacia emergente. Então, são as habilidades preditoras da alfabetização. Então, durante essa fase da primeira infância, é considerado o período para que a criança adquira essas habilidades de literacia emergente. Já a literacia intermediária é a fase que vai do segundo ano do ensino fundamental ao quinto ano, são as habilidades mais avançadas de leitura e escrita. Então, nesse contexto, as crianças já adquiriram habilidades como fluência na leitura e a capacidade de escrever e produzir textos. Então, nessa fase já é esperado que as crianças já vão progressivamente, a cada série ali, avançando na fluência e avançando também na produção de textos e avançando na compreensão. Então, gradativamente, elas vão adquirindo maior habilidade de compreender textos e também de produzir mais textos, diversos tipos de textos. Então, por isso que é chamada de literacia intermediária. Já no topo da pirâmide estão a fase a partir do sexto ano até o ensino médio. E por que é chamado de literacia disciplinar?
porque nessa fase são produzidas, né, desenvolvidas as habilidades de leitura e escrita relacionadas a conteúdos específicos das disciplinas, por exemplo, de biologia, história, geografia. Então, essas habilidades precisam ser adaptadas a esse contexto de ciências, contextos muito específicos em que o estudante vai precisar contextualizar com sua história, contextualizar com os assuntos do momento, contextualizar uma disciplina com outra. Então, há uma interdisciplinaridade entre algum assunto, então ele vai precisar de uma compreensão maior. Então, nessa fase, são desenvolvidas essas habilidades de literacia disciplinar, que é a capacidade que ele vai desenvolvendo de compreender textos mais elaborados, textos mais específicos, textos que precisam ser contextualizados com diversos assuntos. Então, resumidamente, seria isso que seria a literacia disciplinar. Mas nós vamos nos ater à base da pirâmide, que é o assunto que nós nos propomos no curso. Então, a literacia emergente, como eu já expliquei, seriam as habilidades preditoras da alfabetização, que recebe esse nome mais científico. Então, essas habilidades elas podem ser influenciadas tanto no contexto formal quanto no contexto informal. Quando ela é estruturada na educação infantil, a gente fala que isso é uma questão de ensinar e estimular formalmente. Então, no currículo da educação infantil, há atividades de cuidado da criança e também há atividades de educação. Então, todas as atividades que forem propostas, elas têm que ter um objetivo, uma intencionalidade de desenvolver essas habilidades preditoras da alfabetização e também dos campos de experiência que são trabalhados na educação infantil. Já no contexto informal, é na verdade o contexto familiar e da comunidade que essa criança vive. Então, são as experiências que ela tem no convívio com a família. Então, isso que seria os dois pilares para formar a literacia emergente. Então, as habilidades preditoras da alfabetização, elas são formadas tanto no contexto da escola, no contexto da educação infantil, quanto no contexto da família. Então, a literacia familiar seria o quê? Seriam as atividades informais, em que a família relaciona-se com a leitura e com a escrita e compartilha com a criança essas vivências e experiências. Então, no conversar com a criança, na contação de histórias, na narrativa de histórias pessoais, histórias de livros e em brincadeiras, em várias atividades, a família vai estimulando essas habilidades preditoras da alfabetização. Então, são 4 habilidades que são fundamentais, que são trabalhadas de forma assim, informal, né? No convívio com a família, nos hábitos que a família tem, acaba-se, né, os pais e os cuidadores acabam que estimulando 4 habilidades que são essenciais, que seria a escuta, o ouvir, né? A fala, através da oralidade, então do diálogo, da conversa, do estímulo da brincadeira, da musicalidade que a família tem, de cantar, de se divertir juntos. Tudo isso estimula a oralidade. A leitura, através da contação de histórias, da leitura mesmo propriamente dita, compartilhada com a criança. De escrever, então, atividades que envolvem a escrita, dentro do contexto da família, por exemplo, fazer cartões, bilhetes, fazer decorações, fazer brincadeiras que envolvem a escrita, fazer diversos tipos de contextos onde a escrita está envolvida e a criança participa. Por exemplo, uma lista de compra que a criança participa e ajuda a mesmo que fazer um desenho ou participa realmente escrevendo já as primeiras letras. Então, todo esse contexto, informalmente, a família está se relacionando com a escrita e estimulando a criança. Na manipulação do alfabeto móvel, por exemplo, é um exemplo de como a família se relaciona com a escrita. Então, são alguns exemplos.
e como praticar literacia familiar. Então, essa proposta que eu trouxe para vocês, para compartilhar com vocês, provavelmente vocês já viram o mascote do Conta Pra Mim. Então, esse mascote e todo o programa que eu vou compartilhar com vocês, ele faz parte da Política Nacional de Alfabetização. Então, dentro da Política Nacional de Alfabetização, há vários programas para atingir aquelas metas do Plano Nacional de Educação, que seria a meta 5 e 9 especificamente. Então, aqui no site, alfabetização, que na verdade é alfabetização.mec.gov.br, eu deixei o link na descrição, tá? Então, você pode acessar nesse site tudo isso que eu vou explicar. Você entra aqui, você vai acessar a Política Nacional de Alfabetização. Então, você vai poder ler todos os artigos dessa política, toda a proposta da política, dos termos gerais de todos os artigos e também da pesquisa que foi feita e fundamentou a política. Você vai poder acessar, se você for professor ou gestor de uma escola, você pode acessar materiais específicos. Desculpa. Então, aqui, para acessar essa área especificamente, é uma plataforma que tem conteúdos para diretorias que estão cadastradas. Então, a escola precisa estar cadastrada numa secretaria municipal que aderiu ao programa. Então, todo o programa que é feito na Política Nacional de Alfabetização, ele é de adesão voluntária. Então, não é uma questão obrigatória. Então, as secretarias precisam se cadastrar e aderir ao programa para então ter acesso à plataforma e a todos os conteúdos que são disponibilizados gratuitamente. E depois você pode acessar a essa área que eu acessei aqui, que é para pais e responsáveis. Então aqui você vai poder acessar todo o material que se relaciona ao projeto Conta Pra Mim, que é o projeto de literacia familiar. Então, nesse projeto, nesse programa, é incentivado a literacia familiar. Então, o Conta Pra Mim se refere àquele momento que a família vai ter de incentivo à leitura e compartilhar histórias no contexto da família. Por isso que recebeu esse nome. E o que é interessante também para vocês, que são pedagogas, que estão em formação ou que já estão atuando na área, é fazer o curso de alfabetização. Então, aqui tem o curso de formação continuada em práticas de alfabetização. Quem pode fazer esse curso? Todos podem ter acesso a esse curso. Eu estou finalizando esse curso, já está, eu acho que já foi liberado, que eu recebi o último e-mail, o módulo 7 ou 8. Então, aqui você pode acessar, se cadastrar. Então, ele é feito direcionado para o público de professores e também para pais. Então, pode se cadastrar e fazer gratuitamente. A abordagem do curso é a abordagem fônica, então é para estimular justamente a consciência fonêmica. Então, o passo a passo do curso é direcionado para esse objetivo, com essa abordagem fônica, justamente por seguirem as bases das evidências, científicas que comprovam que essa abordagem é melhor para o aprendizado e para a assimilação e para a alfabetização. Como a gente já viu como que o cérebro aprende, ativando a caixinha de letras aqui no occipital temporal esquerdo. Vocês não vão esquecer. Então, aqui tem o projeto Conta Pra Mim, que vocês podem acessar facilmente. Então, no site, na aba Materiais, vocês podem acessar a cartilha que foi feita, o Conta Pra Mim, que é um guia de literacia familiar. Nesse guia tem todos os referenciais teóricos sobre literacia e também é uma linguagem um pouco mais acessível para as famílias poderem colocar em prática essas dicas e usarem as dicas para estimular a leitura e a escrita. Então, quais seriam os princípios de literacia familiar?
a interação verbal, então dá dicas de como aumentar a qualidade dos diálogos com as crianças, a leitura dialogada, que seria os momentos de leitura em família ou com o cuidador, em que a criança é estimulada na sua oralidade, fazendo diálogo ali, conversando durante a história, durante uma narrativa. Então é compartilhar a história, não só ler para a criança, mas é conversar sobre a leitura, sobre a história, sobre os personagens, contextualizar com a vida da criança, com o personagem preferido, qual a cor e que ela está olhando nas figuras, e tudo aquilo que tem do material você compartilhar e conversar sobre isso. Então, a narração de histórias, que é interagir também na narração de histórias, proporcionar para ela momentos, por exemplo, de ludicidade, usar fantoches ou não, brincar com as narrativas, inventar outros personagens, mudar o final da história e interagir com a criança. Contatos com a escrita, que seria os momentos em família em que se usa a escrita, os desenhos, as pinturas também estão relacionados aqui nesse contexto. As atividades diversas, que incluem os jogos, as brincadeiras em família, os passeios culturais, as idas ao museu, as idas à biblioteca, que também é interessante apresentar a biblioteca para a criança, mesmo que ela seja pequena. Então, são atitudes que a família pode ter de brincar, de interagir com a criança, que estimula a oralidade, estimula o desenvolvimento motor, perceptivo, sensorial, e ela vai se desenvolvendo, e isso vai repercutir lá na frente quando ela estiver na fase de alfabetização. E a motivação? Esse princípio, ele quer dizer para aumentar a motivação das crianças em relação à leitura e escrita, e também a sua autoestima, né? A valorizar aquilo que ela está criando, desenhando, estimular o seu desenvolvimento através da motivação. E também pelo exemplo, né? Porque as crianças seguem muito a atitude e fazem do adulto uma modelagem do que o adulto está fazendo. Então, no site, na aba também de materiais, vocês podem baixar a coleção de livros Conta Pra Mim. Tem diversos livros, muitos livros para vocês consultarem. Dá para usar nas aulas remotas para contação de histórias, dá para usar em diversas atividades. E também em casa, que é essa proposta de ter momentos de leitura. Então dá para ler online, dá para imprimir e dá para colorir também várias atividades. Além dos livros, há outros materiais nessa plataforma. Tem audiolivros, tem playlists que vocês podem acessar nessa área de materiais, certo? Tá, eu não quero Conta Pra Mim, eu quero outra alternativa. Então eu trouxe outra alternativa, que seria Eu Leio para uma Criança, que é o programa que já tem um tempo que existe esse programa. O Itaú lançou esse programa de incentivo à leitura, e são vários livros infantis que podem ser acessados no site e baixados gratuitamente. Então, são livros digitais. Antes, o Itaú enviava para a residência uma coleção de livros, então era lançada uma coleção por ano e a pessoa se cadastrava e recebia em sua residência. Hoje, eles estão trabalhando, focando somente no livro virtual. E também há versões, eu acho que em Libras, e há versões em Braille também, para a inclusão das crianças. Mas o foco hoje está mais no virtual, então eles não estão enviando as coleções para a residência mais. Mas vale a pena acessar, são leituras que vocês podem compartilhar com as crianças, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental. E eu quero propor uma atividade que vocês podem fazer em casa e também incentivar que as famílias façam, que seria
organizar um cantinho da leitura. Então a ideia é que as famílias possam organizar um espaço e dedicar esse espaço, mesmo que pequeno, mesmo que simples, mas que a criança possa ter um espaço em que ela chegue, escolha um livro, sente e possa ler, compartilhar com o irmão ou a irmã, enfim, possa interagir com os livros, possa acessar de maneira fácil e também possa ter momentos de leitura na sua rotina. Então, tem pesquisas, eu não trouxe aqui para compartilhar com vocês, mas da fundamentação teórica que eu fiz de pesquisas, de levantamentos, há pesquisas que comprovam uma frequência de pelo menos 3 vezes na semana momentos de leitura com a criança, e isso vai estimular a consciência fonológica. Então é um momento agradável, é um momento que de estreitamento de vínculo entre a família, entre os cuidadores, e também contribui para a formação dessas habilidades preditoras. E agora eu vou mudar um pouquinho o enfoque para falar sobre os marcos do desenvolvimento infantil. O que seriam os marcos do desenvolvimento infantil? Você provavelmente já ouviu falar de alguma forma sobre crianças que estão em atraso no seu desenvolvimento. E muitas vezes, muitas mães, muitos pais e até profissionais também, professores, ficam se perguntando qual é o limite, né? Qual é o limite para a criança chegar? Ela está ou não está atrasada? Então, muitos médicos, pediatras, quando são consultados, eles falam para a mãe, ela vai chegar no tempo dela, cada criança tem seu tempo. Realmente, cada criança tem seu tempo de desenvolvimento e a gente precisa respeitar a individualidade, né? Mas tem um limite. E qual seria esse limite? Então, a medicina, principalmente a pediatria, já estabeleceu em base assim, científica, com base estatística, uma probabilidade de ocorrência. Então, eles pegam a média e, por exemplo, 90% das crianças atingem, por exemplo, começam a engatinhar com 4 ou 5 meses. E aí é colocado esse marco, esse período, como um marco do desenvolvimento. Então, eles estipulam dentro da linha do tempo de crescimento e desenvolvimento da criança até a adolescência, eles colocam vários marcos do desenvolvimento. Então, nesses marcos é esperado um peso, uma altura específica, um ganho de peso, um ganho de altura, um ganho no seu desenvolvimento, na parte motora, na parte cognitiva e na parte social e emocional. Então, dentro dessa linha do tempo, são esperados vários comportamentos e vários fatores de crescimento e desenvolvimento. E esse é avaliado, né? Então, os pediatras avaliam as crianças desde o nascimento. Então, a mãe é acompanhada no pós-parto e a criança também é acompanhada para fazer as vacinações e para também receber os cuidados e o acompanhamento nos primeiros meses, a cada mês. Depois é espaçado por um período maior, quando a criança atinge uns 4 anos, sugerido para que leve a criança pelo menos, né, uma vez ao ano, próximo à sua data de aniversário. Porque dessa forma o pediatra vai poder observar o crescimento da criança e observar o seu desenvolvimento. E como a gente vai saber qual é o marco do desenvolvimento da criança, né? Se ela está atrasada ou não. Então, tem um material que é desenvolvido pelo governo, que é distribuído gratuitamente na rede pública de saúde, que é a caderneta de saúde, que ela é disponibilizada a toda mãe. Então, a mãe recebe essa caderneta para registrar os dados de saúde da criança. Então, é registrado os dados do recém-nascido, então os dados de peso, altura, todas as medições são registradas ali, e também são registrados os dados de vacinação, e é acompanhado também a ficha, que é uma tabela que tem os marcos do desenvolvimento.
Nessa tabela, os marcos estão de 0 a 3 anos, então do recém-nascido aos 3 anos de idade. Então, nessa tabela, os pediatras e as enfermeiras que fazem o acompanhamento da família vão fazer os registros desses marcos de desenvolvimento. Então, vão avaliar o peso e a altura da criança, que tem um gráfico para acompanhar, e também essa tabela que tem os marcos de desenvolvimento, que são os comportamentos esperados, certo? Então, além disso, essa caderneta ela tem vários conteúdos relacionados à estimulação. Então, lembram dos períodos sensíveis que a gente estudou na primeira aula? Então, o cérebro da criança ele está em pleno desenvolvimento na primeira infância, do 0 aos 6 anos, né? Depois continua ainda se desenvolvendo, mas é mais lentamente. Esse desenvolvimento mais intenso é nos primeiros 6 anos. Então, nesses primeiros 6 anos, há períodos que a gente chama de períodos sensíveis, que são os períodos críticos para o desenvolvimento. Então, se eu perder esse período, pode ser que haja um atraso no desenvolvimento naquela habilidade. Então, por exemplo, a visão pode ser perdido um estímulo na audição, se nos receptores sensoriais, se não houver um estímulo adequado naquele período. Então, o cérebro infantil, se ele não for bem nutrido, a criança também pode ter um prejuízo no seu desenvolvimento cerebral e um prejuízo também no seu desenvolvimento orgânico. Então, isso vai repercutir na parte cognitiva, vai repercutir também no seu aprendizado. Então, a criança precisa ser monitorada na sua saúde integralmente. Então, essa caderneta, ela apresenta os marcos de desenvolvimento, mas ela também tem várias dicas para os pais, para os cuidadores poderem estimular as crianças nesses períodos sensíveis. É claro que eles não vão abordar cientificamente os termos, mas há vários dados para os pais poderem, por exemplo, fazer uma massagem, estimular a visão com vários tipos de atividades. Então, é uma caderneta que tem vários conteúdos que são importantes que as mães acessem, e muitas vezes elas não têm esse hábito de leitura. Então, é importante que a gente divulgue e incentive o uso mesmo da caderneta, né? Então, ela é um documento muito útil e que ela pode também, como um diário, que vai acompanhando a saúde da criança, e ela pode registrar alguma intercorrência no desenvolvimento da criança. Então, qualquer intercorrência é importante também ter esse registro, porque se tiver, por exemplo, a criança não atingir um limite, né, do marco de desenvolvimento, é gerado um alerta. Então, o médico que atender aquela criança, a enfermeira que atender aquela criança, vai dar um alerta para o pai, para a mãe monitorar melhor a criança, para se ela não responder dentro de um certo prazo, dentro de um certo limite, então ela é considerada que ela tem um atraso ou um possível atraso no seu desenvolvimento. Então, é um fator que eles chamam de fator de risco, e esse risco vai aumentando de acordo com os atrasos que vão se prolongando nos marcos de desenvolvimento da criança. Então, é importante, é um documento importante para que as mães acessem. Então, você pode acessar, se você ainda não é mãe, mesmo assim, pode acessar para estudar os marcos de desenvolvimento e também estimular e compartilhar essa informação. Então, aqui eu trouxe a tabela de acompanhamento do desenvolvimento, não é a mesma que está na caderneta, então eu vou compartilhar também no link aqui na descrição o link para vocês acessarem essa tabela e também para vocês acessarem a caderneta para baixar a versão digital em PDF, tá? Mas todas as mães recebem a caderneta gratuitamente no posto. Então, aqui tem os marcos de desenvolvimento e como que funciona essa tabela de acompanhamento. Então, aqui é colocado o registro, o nome da criança, a data de nascimento
E aqui tem os marcos de desenvolvimento e a resposta esperada. Então, são os comportamentos e a resposta esperada no desenvolvimento cognitivo, motor, no desenvolvimento social. Então, ela é acompanhada em vários aspectos. E aqui é a idade em meses. Então, daqui tá do primeiro mês de vida até o 15º mês de vida. Então, por exemplo, uma criança que tem, vamos ver aqui, 5 meses. É esperado o quê? É esperado que ela tenha a postura, que ela passe da posição lateral para a linha média. E se ela for colocada de bruços, ela vai levantar e sustentar a cabeça apoiando-se no antebraço. Ela já emite sons como balbucios. Então, esses balbucios já são a linguagem dela sendo desenvolvida. Então, ela vai se comunicar através dos balbucios. E esses balbucios já representam para ela um significado. Então, ela já quer comunicar alguma coisa através desses balbucios. Ela conta com a ajuda de outras pessoas, mas não fica passiva. Então, ela sempre está reagindo aos estímulos dos adultos, dos cuidadores, dos pais, da mãe, dos irmãos. Então, é o que se é esperado. Então, são esses quadradinhos que já estão pintados, já é o comportamento, já é a resposta esperada. Então, vamos ver outros exemplos. Aqui a gente tem a continuação da tabela, que são os marcos de desenvolvimento que vai do 10º mês até o 21º mês. E aqui seria a idade em anos. Então, do 2º ano de vida até o 6º ano de vida, o que é esperado. Então, por exemplo, as crianças de 4 anos. Ela já se veste com auxílio, então ela tem uma certa autonomia para se vestir sozinha com algum auxílio, mas ela, por exemplo, consegue se calçar, consegue colocar as meias, consegue colocar uma camiseta. Ela já fica sobre o pé momentaneamente equilibrando, ela consegue já ter um certo equilíbrio. Ela usa frases, articula então a fala e começa o controle esficteriano, que seria o controle das fezes e da urina. Então ela consegue se controlar para ir ao banheiro nessa fase. Reconhece mais de 2 cores. Ela pula de um pé só, ela tem o equilíbrio e também salta. Ela brinca com outras crianças, então a socialidade dela a interação dela já está maior, mais desenvolvida, essa capacidade de se relacionar socialmente. Ela já imita as pessoas do cotidiano, então as pessoas que convivem com ela, os pais, a mãe, as crianças que convivem com ela, os irmãos, ela acaba imitando, modelando o comportamento dos adultos. E, por exemplo, a criança de 6 anos é esperado que ela se vista sozinha, já sem ajuda, com total autonomia. Ela pule alternadamente com um e outro pé. Então, numa brincadeira, por exemplo, de amarelinha, ela consegue se equilibrar e pular sem cair. Ela alterna momentos cooperativos e outros agressivos, então nesse momento ela já está querendo ter já o seu espaço, então ela pode reagir de uma forma agressiva, não sabendo lidar com as suas emoções ali, mas isso é natural daquela fase. E ela alterna, e ela também é capaz de se expressar já as suas ideias, então ela já começa com um senso de identidade, de querer aquilo e não gostar daquilo, então ela já começa a demonstrar suas preferências. Então aqui a gente tem uma amostra de quais são as respostas esperadas para cada fase. Então, ao preencher a tabela, os médicos, as enfermeiras geralmente que fazem o preenchimento, elas vão analisar se a criança atingiu ou não, e se ela não atingiu, se ela vai receber um sinal de alerta. Então eles vão alertar a família para que possa monitorar mais de perto esse comportamento e possa avaliar mais constantemente a criança. E outro aspecto que eu quero compartilhar com vocês é justamente sobre o desenvolvimento de uma parte do desenvolvimento da criança que a gente compartilhou na última aula, na penúltima aula, na verdade, uma parte,
e na última aula também, que é a parte sensorial e motora. Então a gente viu na última aula que o cérebro ele é sensorial e motor, do ponto de vista que ele precisa ter os receptores sensoriais para ativar o córtex e elaborar todas as estruturas, né, as conexões, as sinapses e dar as respostas. Através do sistema nervoso, ele vai ativar a musculatura, o nosso corpo vai responder ao estímulo que os receptores receberam. Então, na leitura, o estímulo visual vai ser processado aqui atrás no lóbulo occipital e depois vai ser processado lá na caixa de letras, que pega a parte occipital temporal esquerda e vai processar a linguagem na área de Wernicke e na área de Broca, que é para articular as palavras, a pronúncia, e ela vai conseguir ler, processar e grafar no lápis, por exemplo, usando o lápis, ativando a parte motora. Então, o cérebro funciona de uma forma integrada, unindo, né, a parte receptora, os receptores sensoriais que a gente tem no tato, na pressão, nas sensações, vai transformar isso numa percepção, vai dar um sentido a isso, isso vai ser processado em várias outras áreas, como a gente já viu, de forma integrada, e vai ser dada a resposta para a leitura e para a escrita. E para outras demais habilidades também o cérebro funciona dessa forma, mas a gente está falando da rota que o cérebro faz para conseguir ler e escrever, certo? E foi comprovado, e já é comprovado, né? Eu trouxe só um exemplo de uma pesquisa que comprova essa correlação entre o desenvolvimento da criança. Uma atividade que é de brincadeira pode estimular o desenvolvimento da criança nessas áreas motoras e, consequentemente, vai estimular também as habilidades preditoras da alfabetização. Então, aqui são bases que são essenciais, são bases cognitivas. Então, a gente tem que estimular essas bases cognitivas para que o cérebro da criança esteja estimulado na parte sensorial, perceptual e motora, para que então essas bases possam funcionar de forma saudável, integrada, harmoniosa, quando a criança então for submetida ao ensino das letras e da escrita, certo? Então aqui eu trouxe só uma amostra de uma pesquisa. Aqui essa pesquisa foi feita em São Carlos pela área de terapia ocupacional. Então eles comprovaram que o brincar desenvolve o esquema corporal, a orientação espacial, que é a capacidade da criança se orientar dentro do espaço, na questão de equilíbrio e na questão de tempo também, e fizeram isso através de uma intervenção, comparando os resultados das crianças que foram submetidas a uma intervenção. Quando a gente chama intervenção, é um programa de estimulação ou um programa de ensino, ou um programa compartilhado de várias práticas. Então aqui eles colocaram várias atividades que são brincadeiras, que estimulam o esquema motor, o esquema corporal da criança, né? E a orientação espacial e temporal. Então essas atividades foram propostas para um grupo e um grupo foi submetido ao controle e não recebeu esses estímulos. Então, após um período de teste e pós-teste, eles fizeram essa análise, essa comparação do desenvolvimento da criança em relação a essas atividades. Então, as crianças que brincaram, né, com essas atividades e tiveram acesso a essas atividades, elas desenvolveram muito melhor a parte motora e a noção de espaço, a noção de tempo. Então, isso já é comprovado cientificamente. Tem outros artigos que também fazem essas relações. Eu trouxe apenas um exemplo de como a brincadeira é importante para essa fase da primeira infância. Então, isso pode ser contextualizado no currículo, né, da educação infantil, com práticas, tanto em casa, com atividades que possam estimular as crianças
com brincadeiras, de forma lúdica, por exemplo, com brincadeiras que são tradicionais, como a amarelinha, como pula-corda, com vários tipos de brincadeira, com circuitos e vários tipos de brincadeiras que as crianças possam fazer e possam se divertir e ao mesmo tempo terem o seu desenvolvimento mais assim, um pouco melhor, né? Na verdade, já foi comprovado que em ambientes empobrecidos de estímulos, as crianças não desenvolvem bem a parte motora e o esquema corporal, a noção de corpo mesmo, e a noção de tempo e de espaço. E isso vai repercutir nas dificuldades de aprendizagem, não só de leitura e escrita, mas nas dificuldades de também matemática, de cálculos, isso vai repercutir também. Esses déficits, né? Então aqui a gente tem um outro exemplo que eu quero compartilhar com vocês, sobre o efeito tóxico do estresse tóxico que as telas estão causando no cérebro das crianças. Então é um assunto muito atual e pertinente para o momento, porque nós estamos vivendo numa fase, né, de tecnologia, de uso da tecnologia a todo momento, e o mundo online está presente na nossa vida, no nosso cotidiano, e nesse momento que estamos passando, né, de Covid-19, de pandemia, em que as famílias foram colocadas em quarentena, a escola se tornou remota, então a escola veio para dentro de casa e o contato é tudo feito online, remotamente. Então a presença das telas é inevitável nesse momento, mas o excesso das telas é preocupante. Então isso já vem há alguns anos preocupando os especialistas sobre o impacto que essas telas, né, o uso dessas telas podem provocar no desenvolvimento das crianças e dentro daqueles períodos sensíveis que a gente já conversou, que são as janelas de oportunidade. Então, dentro da primeira infância, do 0 aos 6 anos, o cérebro da criança, né, o recém-nascido até os 6 anos, ele tem um pico de desenvolvimento. Então, nessa fase, há vários períodos críticos de desenvolvimento e esses períodos sensíveis, se forem estimulados, mas de forma negativa, podem repercutir. Então aqui eu trouxe um exemplo de uma pesquisa bem atual, que é de novembro de 2019. Então eles fizeram uma associação entre o uso da mídia baseada na tela e a integridade da substância branca do cérebro em crianças em idade pré-escolar. Então eles estudaram o cérebro dessas crianças, né, escanearam o cérebro dessas crianças através de imagens. Pôde-se analisar que as crianças de 3 a 5 anos de idade que usavam telas em casa, né, no contexto de família, mais do que o tempo recomendado, que é 1 hora por dia, elas, sem o envolvimento dos pais nas atividades, elas estavam brincando, assistindo televisão, brincando de joguinhos, assistindo vídeos, elas tinham níveis mais baixos de desenvolvimento da substância branca do cérebro. Então, lembram da primeira aula, quando eu compartilhei que a principal célula do sistema nervoso central é o neurônio, e ele tem o prolongamento que a gente chama de axônio, que é recoberto pela bainha de mielina, que vai se desenvolver também na primeira infância. Então, o cérebro da criança ele já está em desenvolvimento nas áreas dos córtex, né, que estão sendo amadurecidas, mas os axônios eles têm os prolongamentos, e nesse prolongamento a bainha de mielina tem a cor mais branca. Então, quando a gente olha o cérebro na parte exterior, a gente vê a parte cinzenta do cérebro, que é a parte que tem mais neurônios concentrados. E na parte de dentro do cérebro, a parte que são os prolongamentos dos neurônios, que são os axônios, que tem a parte da bainha de mielina, que eu compartilhei naquela figura logo no começo da primeira aula. Então, se você não se lembra, você pode rever essa parte para ter um maior entendimento. Então, nessa parte interna do cérebro, ele é branco justamente pela participação ali da bainha de mielina que recobre
o axiônio, fazendo um isolamento do axiônio para ele ter uma resposta, um desempenho melhor na sua atividade elétrica, né? Quando ele faz as sinapses com as descargas elétricas, então a bainha de mielina funciona como um isolante. Então, nessa parte branca do cérebro, internamente no cérebro dessas crianças, eles puderam comprovar que essas áreas não foram bem desenvolvidas por causa desse estímulo, na verdade, negativo. Então, nessa fase, as crianças não desenvolveram sinapses suficientes, não houve novas neurogêneses, então houve queda de neurônios nessa região e houve queda também no número de células fibrosas dos prolongamentos dos axônios e nas células gliais, que são as células que ficam mais internas nessa região. Então, nessa área, eles puderam mapear e comprovar que essa área tinha menor volume. Então, o cérebro é o que era esperado de resposta, né, para a fase que as crianças estavam, de 3 a 5 anos, não foi esperado o volume do cérebro, né, não só de quantidade de células, mas de resposta. Ali nas imagens puderam comprovar que essas áreas foram afetadas. E essas áreas são fundamentais para a cognição e também, consequentemente, para a linguagem. Então, foram áreas que foram afetadas, a área de Wernicke, a área de Broca, que são as áreas mais internas do córtex, e também outras áreas. Então, aqui a gente tem uma imagem que exemplifica o momento que a gente está vivendo, né? Todo mundo conectado com sua tela, né? Mesmo em família, estão todos juntos, mas cada um isolado no seu mundo virtual e de contato com a tela. Então aqui a gente tem o retrato de muitas famílias, né? E que infelizmente tem afetado a saúde das crianças. Então aqui a gente tem a foto, né? A imagem escaneada do cérebro, que depois feito computadorizado gerou essa imagem colorida. Aqui no meio é a região que foi afetada. Então aqui a gente tem as habilidades que são envolvidas de linguagem e alfabetização, que eles chamam mais tecnicamente, que é o fascículo arqueado, sombreado em branco, que conecta áreas do cérebro envolvidas com a linguagem receptiva, isso é, a parte auditiva foi menos desenvolvida. Então, nessa parte, se eu não tiver os receptores bem desenvolvidos, eu não vou captar o sentido da audição muito bem, a discriminação dos sons. Isso vai afetar também, não só na audição no geral, que eu uso a audição para comunicação, quanto também na alfabetização, que faz parte, né, o primeiro receptor, o ouvido. E na parte expressiva, que é a parte da linguagem. Então, a área de Broca, que é a área que eu aciono para articular as palavras, para pronunciar as palavras, e também a área de Wernicke, a área para eu ativar o sentido da palavra, que é aquele dicionário que eu aciono para buscar o sentido da palavra, ele também é afetado. O marrom suporta a nomeação rápida, então a parte do cérebro responsável pela gente nomear rapidamente o nome das coisas foi afetado, e as imagens visuais. Então, praticamente todo o cérebro da criança nessa fase, que eles, né, pegaram crianças de 3 a 5 anos, foi afetado pelo uso excessivo das telas, né? Então, e também é importante frisar que as telas estavam sendo usadas pelas crianças em momentos que os pais não estão participando, porque as telas, mesmo assim, uma criança que usa, por exemplo, 1h30, 2h30 de tela, mas se ela estiver compartilhando com um adulto e estiver sendo mediada durante a atividade, por exemplo, assistindo um filme, mas interagindo durante a atividade que ela está diante da tela, isso não é tão prejudicial quanto ela está assistindo, né, uma TV sozinha, ali de forma
passiva, quanto interagindo no tablet também de forma passiva sozinha. Então, se não há interação, mesmo que ela esteja num jogo focada, totalmente focada, a gente acredita que ela está aprendendo, que ela está sendo estimulada. Na verdade, isso está prejudicando porque não está criando novas sinapses, não está fortalecendo os neurônios espelhos, que são importantes para a aprendizagem. Então, através dos neurônios espelhos, a criança vai fazer a modelação e a imitação. Então, através disso, eu preciso dessa habilidade do cérebro para modelar os comportamentos, para modelar na aprendizagem. Então, sem o desenvolvimento desses neurônios espelhos, eu também tenho prejuízo na aprendizagem. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado com as telas e que possa promover um ambiente seguro e saudável para as crianças. E finalizando a aula de hoje, eu quero deixar um recado, para a próxima aula. Nós vamos aprender na prática, alguns exemplos de atividades que eu vou trazer. A gente vai fazer um resumão do treinamento e eu vou trazer a atividade do alfabeto móvel, o alfabeto sensorial, justamente para a gente abordar essa parte, estimular essa parte do cérebro, que é sensorial e motora, e também estimular a consciência fonológica através do jogo que eu vou compartilhar com vocês, que é um jogo de dominó que eu adaptei do livro do Capovilla, que eu compartilhei na aula anterior, certo? Então, até amanhã. Eu agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço e a gente se vê amanhã na nossa última aula.